Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Um novo licenciamento ambiental que garanta a segurança jurídica para quem vai investir, mas também a preservação do meio ambiente. Será que isso é possível? É o que a Câmara discute e pode votar em breve no plenário. O Câmara Debate recebe os deputados Nilton Tato, do PT de São Paulo, e Valdir Colato, do PMDB de Santa Catarina. Vou começar com o deputado Valdir Colato. Deputado, licença ambiental do jeito que está não pode ficar, tem que mudar? Olha, Mariana, nós temos que realmente fazer alguma coisa. O Brasil travou e na nossa concepção e da sociedade brasileira, a questão é as licenças ambientais. Nós não estamos pedindo para que você não faça a licença ambiental, nós queremos a agilidade, nós queremos fazer com que as pessoas que decidam fazer um empreendimento, fazer uma atividade agrícola, elas tenham a resposta dos órgãos ambientais, tanto o IBAMA como os órgãos estaduais. Nós temos a Lei Complementar 140, né, que nós aprovamos no Congresso Nacional 2011, que define as competências do município, estado e União. E o que nós temos visto é que um órgão, né, não respeita o outro. Então, nós estamos aí para saber agora quem é quem e o que faz o quê. Porque quando você faz uma licença, como por exemplo na Mata Atlântica, né, que é o desmatamento, você fazer um corte de floresta é competência do Estado, está no Código Florestal e na Lei Complementar 140. Então, quando se faz, por exemplo, na Mata Atlântica, o IBAMA se acha no direito de ter a anuência para dizer que aquela licença que foi feita pelo órgão estadual vale ou não vale, né? Então, nós temos aí um conflito de competências muito grande e uma burocracia que leva aí 8, 10 anos para você dar a decisão de uma instalação de uma usina hidrelétrica, por exemplo, que tem mais de 500 paradas no Brasil, nós precisando de energia e temos problema ambiental. Então, o que está travando realmente o Brasil é a questão ambiental, que envolveu não só a questão ambiental, mas também aí associou-se à questão indígena, né? O IFAM, que é as questões arqueológicas, e tudo isso fica dependendo um do outro. Olha, o IBAMA dá licença, aí, não, mas tem que se manifestar a FUNAI. A FUNAI não se manifesta. Tem que se manifestar o IFAM, não se manifesta. E as coisas param por aí. Então, há toda uma complexidade para você ter essas licenças que acabam inviabilizando os empreendimentos. O PAC foi assim, né? 70% das obras do PAC não saiu porque a licença ambiental não saiu na época certa. Empreendimentos que deveriam ser feitos não foram feitos. Então, nós temos que agilizar esse processo e nós queremos fazer aí a licença de adesão, né, de compromisso, que é o quê? Você propõe um projeto, o órgão ambiental diz, olha, para você implantar esse projeto, você vai ter que fazer, as exigências são essas, são 10, 20, 30, sei lá. Tu vai fazer o teu empreendimento. Quando você concluir esse empreendimento, né, eu vou fiscalizar a obra. Se você não fez ou não respeitou o meio ambiente, eu vou fechar a tua obra, tu não vai andar. Então, nós temos que dar uma credibilidade para essas pessoas, para não ficar esperando um empreendimento lá, um financiamento que está pronto para sair, leva 8, 10 anos, inviabiliza e você desiste dessas áreas, como várias usinas aí, grandes usinas brasileiras, desistiram de fazer o empreendimento porque o tempo não deixou. Então, nós precisamos destravar esse processo, temos que votar, sim, temos que ajustar ainda algumas coisas para que você possa fazer uma lei que venha resolver o problema e não venha travar mais ainda o processo. E nós estamos com todo o trabalho feito e também com algumas discussões. É claro que toda a proposta que vem para a Câmara, o Senado, ela é estudada, discutida, feitos acordos, né? E dentro disso nós esperamos tirar, como tiramos o Código Florestal Brasileiro em 2012, a Lei 2.651, e que nós possamos, então, chegar a um acordo. Isso não é o bom para os dois lados, isso não é o ótimo para os dois lados, mas é o possível para a gente poder destravar o Brasil nessa questão ambiental, porque hoje tudo passa pela área ambiental. E o Brasil, né, é um dos países que tem melhor
lei ambiental do mundo, né? Nós temos o artigo 74 da lei que diz que nós só podemos importar produtos agrícolas, por exemplo, se os países de origem respeitar a lei ambiental brasileira. E nós fazemos o quê? Nós somos rigorosos nos nossos empreendimentos e ações aqui no Brasil e deixamos entrar produtos de qualquer país sem qualquer cuidado ambiental, né? Então, isso é mais ou menos tudo e nós queremos colocar as coisas dentro da legislação, mas que ela seja ágil e menos burocrática. Deputado Newton Tato, esse projeto que está em discussão na Câmara, com a sua avaliação, é possível ser aprovado e ficar no meio termo, preservando o meio ambiente e dando agilidade à licença ao mesmo tempo? Primeiro quero cumprimentar os telespectadores da TV Câmara, cumprimentar o deputado Valdir Colato. Eu concordo em parte com a preocupação do deputado Valdir Colato, tá? Mas precisamos considerar que a gente só teve equipe para poder fazer os relatórios de impacto ambiental, os estudos de impacto ambiental, só teve essa estruturação nos governos do Lula e da Dilma. Nós não tínhamos equipe suficiente. Eu cito como exemplo, no caso da Fundação Cultural Palmares, você não tinha técnicos para fazer essas avaliações do impacto que os empreendimentos podem ter em comunidades quilombolas. Na FUNAI você tinha também 2 técnicos, foi para 8 técnicos, e agora no governo Temer demitiu 6. Tem 2, volta para 2 técnicos para poder avaliar. E assim também a própria situação do ICMBio. Lembrando que esse projeto é um projeto antigo aqui na casa. Nós aprovamos há 2 anos atrás na Comissão de Meio Ambiente, considerando a necessidade de agilizar os processos de licenciamento para melhorar e que vai no sentido de como é que você estrutura os órgãos do Estado para não desrespeitar a legislação, porque é uma legislação adequada para o Brasil, avançada, que considera direitos de toda a sociedade brasileira do patrimônio ambiental, que considera os direitos de populações tradicionais, povos indígenas, comunidades quilombolas, patrimônio cultural, no caso do IFAM. Então, o que a gente propôs lá na Comissão de Meio Ambiente, que inclusive o deputado Colato faz parte? Vamos organizar o Estado para agilizar. Um outro aspecto que também precisa entender, aqui há uma fábrica de produção de estudo de impacto ambiental mal feito. É comum você pegar um relatório, né, de impacto ambiental, um estudo de impacto ambiental de um empreendimento, que às vezes esquece até de tirar a palavra, o nome do empreendimento que foi utilizado naquele estudo, tá? Então isso também precisa dizer para a sociedade que as empresas, os empreendedores, as empresas que fazem os estudos de impacto ambiental, também é de um grau de incompetência imensurável, tá, para fazer esses estudos. Então quando você faz um estudo mal feito, ele cria problema. E aí eu preciso dizer o seguinte, é possível sim ter desenvolvimento e proteção ambiental e assegurar o direito de populações tradicionais e direitos coletivos, direito do povo brasileiro e daqueles que querem a preservação ambiental. É possível sim. O que não é possível é você regredir do ponto de vista daquilo que é conquista da sociedade brasileira, do ponto de vista da legislação. E é isso que está sendo proposto no relatório do deputado Mauro Pereira, né, que apresentou um relatório na Comissão de Fiscalização e Tributação, analisando inclusive mérito lá na comissão, sendo que o mérito tinha que ser analisado e discutido na Comissão de Meio Ambiente, que é o que nós fizemos lá há 2 anos atrás. E aí por isso que não teve acordo. Então, inclusive, não há acordo hoje para ir para o plenário. Não há acordo para ir para o plenário. Porque o que o deputado Mauro Pereira apresenta no relatório dele vai passar por cima daquilo que é conquista do ponto de vista da legislação de proteção ambiental e o pior, vai dar insegurança jurídica para os empreendedores, na medida em que ele propõe uma série de mudanças na legislação. Eu cito como exemplo, você de não interromper, se algum empreendimento tiver algum acidente, algum problema no meio do caminho, tá? O que ele está propondo no relatório é que não paralisa aquele empreendimento. E com isso você cria, entendeu? Vai para um processo de judicialização.
você não tem uma palavra final, né, e não tem um processo de consulta adequada e uma palavra final, por exemplo, da Fundação Cultural Palmares, que vai verificar o impacto sobre comunidades quilombolas. Ignora, por exemplo, a dívida que o Estado tem sobre as áreas indígenas e quilombolas que o Estado ainda não cumpriu o seu papel de titular. Então, para estas áreas, o que ele propõe é que não seja considerado o impacto que possa ter para essas comunidades. Só vai considerar aqueles que já têm título. Se o Estado não conseguiu titular os territórios quilombolas, não conseguiu titular as terras indígenas, quer dizer que você vai de novo punir aquela comunidade, primeiro porque o Estado não cumpriu, e aí depois não considera se aquele empreendimento vai ter impacto. Uma outra coisa que é grave, que vai trazer uma série de conflitos, né, de judicialização, eles querem adotar um sistema que foi adotado na Bahia, de você dar mais poder para o Estado fazer um processo de licenciamento, e aí eu posso citar um exemplo. Por exemplo, em um período de 1 ano, a Bahia deu licenças prévias, né, antes de fazer os estudos, né, de 1.600 casos. Depois, o Estado só conseguiu fiscalizar 135. E desses 135 que conseguiu fiscalizar, desses empreendimentos, tá, 90% tiveram problemas, multas, tá, e tiveram que interromper. Então, o que vai acontecer? Você vai modificar a legislação, passar por cima daquilo que já está garantido, né, na própria Constituição, e você vai ter um processo de judicialização que vai sair muito mais caro para a sociedade, muito mais caro para os empreendedores. Então, por isso que não é possível fazer essas mudanças que eles estão propondo sem esse debate mais amplo com a sociedade, partindo da base do próprio relatório que saiu da Comissão de Meio Ambiente, que teve sim debate na sociedade. Lá sim se chegou a um consenso. O que aconteceu? Depois do próprio golpe que foi dado, tá, aí os setores desse Congresso Nacional, aí principalmente da bancada em que o Colato representa, a bancada ruralista, que querem, na verdade, ter retrocesso daquilo que é conquista da legislação ambiental, que é conquista do povo brasileiro. Bom, nós vamos continuar esse debate daqui a pouquinho, depois do intervalo. O Câmara Debate está de volta hoje, debatendo o licenciamento ambiental com os deputados Nilton Tato, do PT de São Paulo, e Valdir Colato, do PMDB de Santa Catarina. Bom, os deputados estavam falando, o deputado Nilton Tato estava falando sobre judicialização. O senhor lembrou do Código Florestal, que foi uma grande discussão aqui no Congresso entre meio ambiente e bancada do agronegócio, que acabou também no Supremo, depois foi resolvido. O senhor teme que esse licenciamento ambiental possa acabar no Supremo também? Não, com certeza não. Nós temos o respaldo do Código Florestal Brasileiro, que o PT votou contra, do Nilton Tato, né? Nós temos a Lei Complementar 140, que garante a competência do Estado, União e municípios. Nós temos toda uma regulamentação que o licenciamento simplesmente vai ser feito dentro da legislação que já existe do Código Florestal Brasileiro e dentro da Lei Complementar 140 e dentro da Constituição. Então, essa história de dizer que nós vamos mudar, que vai ser ruim, não sei o quê. É só colocar os números, né? A Embrapa, e agora a própria FAO, coloca que o Brasil tem 66% de floresta nativa no país, que nenhum país do mundo tem isso. A Europa tem 0,3% e briga conosco aqui através das ONGs internacionais, querendo engessar e tirar a nossa produção que concorre com eles. Nós temos 20% de reserva dentro das propriedades, que é a reserva legal, né? Então, nós temos mais dentro das propriedades, os agricultores brasileiros têm mais reserva florestal do que os parques nacionais, municipais, estaduais, mais que as áreas indígenas. Então, essa questão de judicialização é coisa para quem quer complicar mais ainda a situação. Por quê? O que está acontecendo hoje? Você tem uma engrenagem, né, entre IBAMA, FUNAI, INCRA, IFAM, né, que se associaram numa tese de defender as minorias, né, e agora, quando você precisa de uma licença ambiental, se joga para a questão da FUNAI. Como, por exemplo, Morro dos Cavalos de Santa Catarina, que a BR-101 não consegue passar. Agora, a ferrovia transoceânica, porque tem uma aldeia de índios que vieram do Paraguai e da Argentina, que estão ali e tem que fazer o desvio dessa área. Por quê? Porque
o IBAMA autoriza, mas a FUNAI não se manifesta. Então, nós estamos colocando aqui um marco temporal. Bom, você vai se manifestar, se não se manifestar, automaticamente você está concordando com o processo para andar, né? E nós estamos clareando exatamente os pontos que estão, assim, nebulosos para discussão judicial, que as pessoas acham que isso aqui vai judicializar, etc, etc. Não, nós estamos fazendo um trabalho para exatamente desburocratizar, que a burocracia é que está enterrando o Brasil, e a área ambiental é o principal fator, para que você possa andar e que você queira fazer um empreendimento, você tem um tempo. Bom, eu vou fazer um empreendimento, eu pego um financiamento do banco para implantar uma suinocultura, por exemplo, eu tenho esse dinheiro à disposição, mas a licença ambiental leva 2, 3, 4, 8 anos para sair, inviabilizou o processo. A hidrelétrica, mesma coisa. Então, nós temos que fazer o Brasil andar, ter a responsabilidade daquela que você não diga que a pessoa é inidônea antes dela ser, né? Tem que provar que é honesto para depois fazer acontecer, e tem que respeitar. Se a pessoa não respeitar a regra, aí ele pode ser penalizado. Agora, se não faz a fiscalização, né? E aqui, todos esses dados que o deputado Nilton Tato dá é da Bahia administrada pelo PT, há 2 governos, né? Quer dizer, no Brasil não é assim. Em Santa Catarina, por exemplo, nós temos lá os projetos que o Estado faz andar, o IBAMA tranca, né? E as coisas não andam. Então, a judicialização é que está acontecendo hoje, né? É só ver o que está parado, o que está na justiça, todo esse processo. E nós temos uma legislação que tem que ser aplicada. Agora ganhamos no Supremo Tribunal Federal que o Código Florestal Brasileiro é constitucional, né? Tirou algumas coisinhas aí que eu acho que prejudica. Nós, se não tivéssemos respeitado pelo Supremo a decisão do Código Florestal Brasileiro, nós inviabilizaríamos 80% das pequenas propriedades, que são aquelas até 4 modos fiscais, que esses seriam os prejudicados na questão da APP, na questão da reserva legal, que inviabilizaria as propriedades por não ter mais resultado e condições econômicas de fazer. Então, é todo um processo que tem aí, pequeno, grande, médio, e há que se notar que o deputado Nilton Tato sempre coloca essa questão das minorias, dos índios, dos quilombolas, do IFAM. Por quê? Para engessar o processo, para não deixar. Isso é uma indústria que foi criada pelas ONGs internacionais e nacionais e de gente que contra o Brasil não deixa o Brasil andar. E nós estamos engessando esse processo hoje, que é um absurdo que está acontecendo no Brasil, que eu acho que tem gente que está trabalhando contra o Brasil. Isso teria que ser enquadrado como crime de lesa pátria, porque ele é contra os interesses do país e fazendo um papel dos nossos concorrentes lá fora, principalmente na área da agricultura, que não deixa a agricultura dar. Deputado Nilton Tato, o senhor estava falando sobre a atuação do Estado, o desmonte do Estado, mas de qualquer maneira um país como o Brasil não tem que ter um esquema de fiscalização mais moderno e depender um pouco menos dos 8, C2 funcionários da FUNAI, por exemplo? Sim, primeiro vamos lá. O povo brasileiro decidiu que ele quer que os índios sobrevivam, que os quilombolas sobrevivam, que eles tenham seus direitos ao território. Ninguém é contra isso. O povo brasileiro decidiu que quer proteger a natureza, quer proteger as florestas. Nós sabemos da importância da agricultura, até pela extensão territorial do Brasil, até de produção de alimentos, não só para o Brasil, como para o mundo. Nós sabemos também que o que eles estão propondo agora, nessa legislação, é que não tenha processo de licenciamento nenhum para todos os empreendimentos na agropecuária. Não é verdade. O Brasil se tornou, nos últimos anos, o maior consumidor de veneno per capita. Nós somos, na nossa mesa, no alimento que nós comemos, nós somos o que mais consumimos veneno no mundo, por esse modelo de agricultura que está aí. Eles propalam de que esse modelo de agricultura é importante para ajudar a acabar com a fome. Nos últimos anos, a fome tem aumentado, inclusive, no mundo. Só conseguimos aqui no período do governo do Lula e da Dilma, no Brasil, tá? Que agora está voltando à fome. Já tem 5 milhões de famílias que começam a ter fome de novo no Brasil. Quando da aprovação dos transgênicos no Brasil, se dizia que ia usar menos agrotóxicos e ia aumentar a produtividade. Estudos recentes agora mostram que nos 10 anos anterior ao uso dos transgênicos, a produtividade na mesma área, estou falando na mesma área produzida, era maior o crescimento dela com outros melhoramentos, com outras técnicas, do que a produtividade depois dos transgênicos. Se dizia que ia diminuir a utilização dos agrotóxicos.
nós a cada ano aumentamos o volume de uso de agrotóxico. Hoje, o segundo maior fator de contaminação dos mananciais, onde a gente capta água para beber e para os animais beberem, tá, é agrotóxico. Acaba de sair a semana passada outra pesquisa mostrando que a maioria dos rios brasileiros tem contaminação de metais pesados e de agrotóxicos. Em São Paulo, de agrotóxicos. Também, poluição. Isso é Estou dando exemplo, mas eu estou falando no país inteiro, inclusive lá. Isso é esgoto. Inclusive, eu estou falando, mas eu tô, por isso que eu falei. Não é agricultura, por isso que eu falei. tem O segundo maior fator de contaminação dos mananciais, dos rios, é o agrotóxico. O segundo é esgoto. Primeiro é esgoto. Primeiro é esgoto, que é um problema de saneamento. Isso, também. Então, precisa admitir isso. Então, você fala assim, se o povo quer proteger o seu povo mesmo, as suas comunidades, tá? Então, a legislação que nós temos é uma conquista e que a gente precisa garantir. O que precisa ter uma legislação é que fala assim, se tal e determinado empreendimento agropecuário, ou seja, de construção de hidrelétrica, ou seja, de uma rodovia, se você colocar na balança, olha, o impacto que tem aqui para a população ou para o meio ambiente, e o que é que você vai ter de usufruto disso aí, o que é que você vai ter de rendimento, você coloca numa balança. Você pode até chegar à conclusão que fala assim, olha, não vale a pena esse empreendimento, porque esse empreendimento vai trazer prejuízo maior. Eu cito como um exemplo, vamos pegar ainda o voto do agrotóxico. Já se fez uma conta, o quanto que o Brasil gasta, por exemplo, para o tratamento de câncer causado por causa do consumo de agrotóxico? Já pensou a hora que você colocar na balança, né, o aumento, né, de câncer que tem? Todo mundo sabe, não era comum. Os mais velhos que estão aqui assistindo a gente, ouvindo a gente, sabem que não era tão comum a gente ter gente muito próxima com câncer. Era mais difícil. E hoje, eu estou falando só de uma doença causada pelo uso de agrotóxico. Não tem comprovação. Agora, a hora que o Brasil colocar na conta o que gasta, por exemplo, com saúde, que o Estado gasta, de dinheiro público, de imposto que vai para a saúde, que é decorrente desse modelo de agricultura, tá, do uso de agrotóxico, aí a gente vai ver que o agro não é mais pop. Nós vamos voltar aqui para a questão da licença então, ambiental. eu quero dizer o seguinte, eu quero dizer o seguinte, vou o que eles estão propondo, também vou falar sobre os agrotóxicos. Eu sei, por isso que eu estou falando, é que nessa proposta... Você procura fazer o seu discurso em cima de uma coisa que nós não estamos discutindo aqui. Nesta proposta que vocês estão fazendo, vocês querem que não tenha licenciamento ambiental para os empreendimentos da agropecuária. É o relatório do deputado Mauro Pereira. Então, deixa eu te falar. É o deputado tu acha que precisa licença ambiental para você plantar árvore? Precisa? Para plantar milho, para soja? Cada vez que você vai plantar, você vai ter que fazer uma licença ambiental. Você viabiliza a agricultura brasileira. Não viabiliza. Aonde que tem isso no mundo? Não existe. É só na cabeça do PT que defende essas teses xiitas do meio ambiente. É isso que está acontecendo. Não é, eu estou falando coisa séria. Se você levar em conta o que vocês querem, não faria mais nada nesse país. Eu estou falando coisa séria, falando com responsabilidade. Para concluir, deputados. O Brasil tem uma extensão territorial importante. Tem uma responsabilidade para ajudar a produzir alimento para o mundo todo. 8%. O que nós precisamos também ter a responsabilidade é de produzir alimento sadio, precisa de alimento sadio para a mesa dos brasileiros. Hoje, nós comemos alimento muito envenenado e altamente processado, tá? Isso é ruim para a saúde, isso é ruim para o povo brasileiro, tá? Nós vamos gastar muito mais caro para o povo brasileiro. Então, nós precisamos fazer um modelo de agricultura, começar a construir, numa perspectiva de reduzir a utilização desses agroquímicos. Com respeito ao solo, ter um solo vivo, tá? Vai ter um alimento produzido ali naquele solo com melhor qualidade para todo mundo. Por isso que, inclusive, a gente vem brigando aqui dentro dessa casa para instalar a comissão, por exemplo, que cria a Política Nacional de Redução de Agrotóxico, né? Que é o quê? É você pensar ao longo do tempo um outro caminho. Então, eu queria agradecer a oportunidade aqui, agradecer, Colato, por esse debate. Acho que é um debate que não encerra aqui, mas eu estou falando assim, a proposta do licenciamento ambiental, a proposta do licenciamento ambiental é necessário que a gente faça um debate mais amplo com a sociedade e não no afogadilho aprovar aqui dentro da casa. Já está há 5, 6 anos isso. Justamente porque vocês têm maioria neste momento no Congresso Nacional. Só agora. Deputado Colato, 30 segundos para terminar. 30 segundos. É o seguinte, a questão dos agrotóxicos,
Até eu acho também, como agrônomo, que teria que eliminar. Agora eu pergunto, o que vai substituir esses produtos? Como é que você vai colher e produzir sem isso? A agricultura orgânica é 1% da produção nacional. Nós vamos passar fome, essa é a grande verdade. Então, essa questão de câncer, não sei o que e tal, tem que ver as comprovações. Nós temos o professor Ângelo de Campinas, diz que fazem 35 anos que ele faz pesquisa e nunca teve um óbito por questão de agrotóxico. É um cientista que está falando isso. Agora, você jogar isso que a responsabilidade de tudo que tem de ruim é da agricultura, não é verdade. A agricultura está segurando o país em pé, está dando emprego, está segurando a economia e não sei por que essa briga de carimbar a agricultura como bandido. A agricultura salva o Brasil, é um mocinho da história, não é o bandido. E, infelizmente, o PT tudo é contra, as ONGs são contra, uma atividade internacional tentando um plano de derrubar a agricultura brasileira. Nós não vamos deixar, porque o Brasil precisa andar e a agricultura brasileira tem que ser reconhecida, e principalmente o agricultor. Ok, deputados, obrigada pela entrevista. O Câmara Debate termina aqui. Eu sou Mariana Pschit, que você pode rever este e outros programas na nossa página câmara.leg.br. Obrigada pela audiência e até a próxima.